Bom dia, nação, bom dia. Bom dia, nação maravilhosa do nosso Salvador Iarro, do nosso Salvador amado. E estamos juntos, mais uma live bem especial para vocês, de um achado que a gente vai compartilhar sobre a vinda dos negros nos navios tráfico negreiros, que era única e exclusivamente a tribo de Judá, que era a tribo que faltava para vir se ajuntar com seus irmãos, as outras 10 tribos, mais a tribo de Benjamim, que chega logo após. Então nós tínhamos 11 tribos, na verdade, e a partir dos navios tráfico negreiros é chegada então a última tribo que faltava para compor esse cenário de escravidão, que era a tribo de Judá. Nesse vídeo que nós vamos fazer para vocês, vai ter muitas novidades, porque nós já sabemos que o povo de Madagascar, da ilha de Madagascar, da rainha Ranavalona, que teve 3 rainhas Ranavalona, teve a primeira, teve a segunda e teve a rainha 3, ali de Antananarivo, a história toda, ela está na história geral da África. E tem uma surpresa para vocês. Lembra que nós falávamos que a história da África, ela tinha basicamente ali 3 volumes? Sempre falamos isso desde 2012, né? Que a história da África, né, ela tinha 3 volumes. E é isso que tinha no nosso conhecimento. Gente, na nossa busca, por isso que eu falo, gente, nós temos que buscar não só os livros, mas as bibliografias que cada livro traz. E a gente lendo, eu lendo um livro, eu falei, aí o livro tinha uma bibliografia da História Geral da África, volume 7. Eu falei, ué, calma aí. A História Geral da África não é só 3 volumes? Ué, como assim? História Geral da África, volume 7. E vim descobrir que não é só volume 1, 2 e 3. Tem o volume 4, tem o volume 5, tem o volume 6, tem o volume 7, tem o volume 8. Olha aí, nação, o que esconderam da gente. E já está à disposição no Google, que você pode baixar todos eles em PDF. E aí, a gente buscando, descobrindo que tem mais um, que é o volume 9. Mais um, que é o volume 9. Então, são 9 volumes, gente. A apresentação da História Geral da África, ele é feito em 9 volumes. Conta toda a história, inclusive a história do Brasil, que eles não colocaram dentro de sala de aula pela História Geral da África. Vocês vão ver a conexão que a África tem com Madagascar. E, claro, cada livro desse são mil e poucas páginas. 1000 e poucas páginas. Cada livro desses são 1000 e poucas páginas. Imagine. Então, você vai ter aí um torno de 12.000 páginas. 12.000 páginas. É muita coisa e não dá para... Em 10 anos, você não consegue ler esse livro todo. Em 10 anos, não. Você tem que ler pelo modelo bibliográfico, que senão você pira. Se você pegar um livro desse, gente, são 9 volumes com 1.200 e poucas páginas. Isso quer dizer o seguinte, que são basicamente 12.000 páginas de história. Você tem noção o que é isso? 12.000 páginas é muita coisa. Nação, é muita coisa. Eu já estou, claro, eu não vou conseguir ler as 1000 páginas desse livro, mas eu tenho uma maneira de ler o livro, tá? Assim, e buscar as informações
pelo modelo bibliográfico. Se você quiser depois que eu faça um vídeo aula, como você estudar bibliograficamente um livro, você vai amar. Porque se você for ler um livro desse, são 9, e cada livro tem 1000 e pouca página, é até impossível você aprender alguma coisa se você simplesmente ler o livro, que é muita coisa. É muita coisa. Vai falar da Inglaterra, vai falar da França, vai falar de quando que o cristianismo começou, para que o cristianismo foi criado, né? É muito importante. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, nesse livro nós aprendemos uma coisa sensacional. O que forma o sistema social de uma nação. Chuta o que o livro traz, e esses livros são livros antigos, fortes, e que compõem toda... Gente, a história do Brasil não começa no Brasil. Aí é que está a sacada. Ah, mas calma aí, Edson, eu tenho meus livros na escola didáticos. Não. A história do Brasil, ela não começa no Brasil. Se você pegar os 9... Eu pensei que os volumes maiores eram de Gustavo Barroso, da História Secreta do Brasil. Não é. Não é. O histórico do Brasil, ele não começa no Brasil. Ele começa na Europa e África. E eu vou te dar uma palhinha mais ou menos que você vai ficar assim, ó, bobo. Você vai ficar bobo com essa história. Olha só, lendo o volume 6, eu não tinha o volume 6. Eu não tinha, chegou nas minhas mãos os 5 volumes que faltavam, só tinha os 3 volumes. E chega nas minhas mãos os 5 volumes que faltavam. Então eu já tenho, falta só o 9, que eu ainda vou baixar o 9. Mas eu já tenho os 8 na minha mão. Eu já vou atrás do 9 também fisicamente. Nas faculdades, por exemplo, aqui na Faculdade do Rio Grande do Sul, você só encontra os 3 volumes. Não tem os 9 completos, não. Na Faculdade do Físico, aqui no Rio Grande do Sul. Aí você tem que recorrer às faculdades de Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, para saber se encontra lá, fisicamente, esses outros volumes. E se alguém puder pesquisar no Mercado Livre, que eu ainda não fiz isso, vocês pesquisam se já tem esses outros 5 volumes que estavam no Mercado Livre, porque o Mercado Livre só vendia os 3, mas do nada apareceu os outros 5. Apareceu os outros 5. E obrigado a muitos professores que ajudaram o canal Últimos Dias nessa empreitada. Foi muito importante essa pesquisa desses professores que também estão ajudando a gente a buscar as informações, porque muitos professores não podem falar isso na internet, muitos professores de história não podem tecer esse assunto na internet, principalmente os que estão lecionando, eles não podem, mas eles estão com muita sede, e o canal Último Dia está sendo a voz desses bravos professores de história que têm feito das tripas corações para que a história do Brasil seja contada o máximo possível com veracidade dentro de sala de aula, embora eles tenham que seguir uma grade estudantil do sistema. Mas esses livros, eles mostram coisas interessantes dos botocudos. Gente, olha bem, eu vou fazer para vocês, e eu amo fazer isso, uma cronologia do que eu li no livro. Porque se eu for ler o livro para você, aqui agora, eu vou botar ele na capa só para você ver, depois já, a gente não vai sair daqui, vai ficar chata essa live. Porque você tem que pegar e ler mesmo, valendo, para entender, para não ter o disse-me-disse. E aí como eu tenho uma facilidade didática linguística, eu consigo trazer uma linguagem didática mais fácil daquilo que a gente lê. Eu vou trazer para você o histórico, que é o seguinte: os pretos, os negros, eu vou usar a palavra negro, não se ofendam nossos irmãos escurinhos, eu preciso usar esse jargão, essa palavra, né, chula chamada negro, né, eu preciso usá-la por causa da história.
Que senão, quem está chegando agora não vai entender necas de catibiriba, não vai entender bulufas. Então a gente tem que falar de uma linguagem histórica, como a história colocou. Depois lá na frente a gente vai e conserta, tá? Então veja só, o que acontece? Todo mundo sabe que os navios, tráficos, negreiros, trouxeram para cá, para o Brasil, os negros, não é verdade? Nós já sabemos disso. Eles trabalharam nos canaviais, dos algodão, do café, do cacau e outras coisas mais. Só que o que estava meio enrolado? O que estava meio enrolado era de onde esses negros veio e se eles vieram da África, qual foi a parte da África que esses negros vieram para cá? Olha bem. E isso ainda era uma incógnita na cabeça de muita gente, principalmente na cabeça da nação. Porque você fica pensando, tá, os hebreus estavam na África, mas de que parte da África que esses negros vieram para o Brasil? E segura na cadeira agora para você ver, para você sentir. Amados, todos os negros que vieram para o Brasil são da descendência de Judá, da Bíblia do Almeida. E aonde é que estavam esses negros? Na África, na ilha de Madagascar. Eles já haviam sido separados para viverem na ilha de Madagascar. O rei Radama, ele era um rei que queria viver igual Melquisedeque. Ele queria fazer um reino com esse povo lá, de paz, de alegria. E era assim Madagascar. Olha que interessante, se você vê a história de Melquisedeque e vê a história do rei Radama, inclusive tem na música, né, da banda Reflexo, né? Rei Radama foi considerado o verdadeiro Meijir, que levava seu reino a bailar. Não tem? Rei Radama foi considerado, né, o rei que levava seu povo a bailar. E você vê a história de Melquisedeque, ele levava o povo a bailar, levava o povo a viver alegre. Ele trazia uma paz para o reino de Salém. E tudo o que aconteceu no reino de Salém, no período de Melquisedeque, acontecia também lá em Madagascar com Radama, que era o rei de Madagascar. O povo preto de Judá, eles estavam formando uma nova nação em Madagascar. Eles não viviam junto com os restantes dos africanos, porque os outros africanos, eles eram de Cã, e aquela nação era deles. Porém, eles montam um abrigo, porque, olha bem, sempre os hebreus, eles tentaram fixar um lugar na terra desde a época de Abraão, onde eles eram andarilhos. Eles nunca fixaram uma terra firme, por muito tempo. E naquele período ali, eles encontram, lá no ano de 1800, 8 anos antes, olha bem, de eles virem para o Brasil, 8 anos antes deles virem para o Brasil, eles estavam fixados lá em Madagascar. E os primeiros navios de tráfico negreiro, tanto que a Inglaterra e a França, que está na jogada, o livro conta que os imperadores e o rei da França, eles começam a negociar com a rainha Ranavalona I, e com o rei Radama, e depois o rei Radama é encontrado morto, ele morre, esse rei Radama, e a partir do momento que o rei Radama ele morre, eles começam a negociar com a rainha Ranavalona I uma escravidão com esses negros que estavam em Madagascar, que eram eles, né, referenciados pelo povo africano aos europeus como homens que eram muito inteligentes, que trabalhavam bem, e inclusive a fundição do Brasil de hoje, que avançou na indústria aqui em solo americano, veio deles. Eles já faziam esse trabalho de fundição.
O trabalho de ferro era todo feito pelo povo de Antananarivo, ali em Madagascar. Eles já trabalhavam com esse tipo de poderio de metal. Como eles já estavam avançados, e os europeus não sabiam, porque não tinha nada de ferro na Europa. A Europa era totalmente madeira. Tanto que quando eles vêm para o Brasil, a primeira coisa que eles se apaixonam é por madeira, porque tudo lá era de madeira na Europa. Mas o povo preto, lá na África, eles não tinham essa de madeira. Porque a cidade de Madagascar, eles já estavam na cultura da fundição. Olha só que o livro conta. E aí o que acontece? Quando o rei Radama ele morre, a rainha Ranavalona se vende para os ingleses e franceses, mas ao mesmo tempo ela tenta ser uma pessoa meia falsa com eles, porque ela começa a negociar os negros em troca de que a Inglaterra e a França deixasse a ilha de Madagascar em paz. Então ela vai e começa a trair, mandando esses negros para os navios dos europeus que embarcavam com esses negros direto de Madagascar e já vinham direto para o Brasil, para Portugal. Eles levavam os negros para Portugal, lá no porto. Eles desembarcavam em Portugal fazia pré-seleção com seus senhores, porque todos os senhores escravagistas eles ficavam em Portugal esperando o navio chegar para poder fazer a divisão da partida dos negros. Por exemplo, tinha um escravagista Carlos, tinha um escravagista João, tinha um escravagista Antônio, e quando os navios chegavam com 200 negros, 100 negros, então ali era feita a partilha entre os escravagistas, porque eles tinham suas províncias, eles tinham suas capitanias hereditárias. E cada capitania tinha, como por exemplo, a capitania de São Francisco, tinha um barão que ele precisava levar os escravos nos seus navios para o Brasil. Isso quer dizer o seguinte: os navios que vinham da África para Portugal não eram os mesmos que levava para o Brasil. O que vinha da África, de Madagascar, trazia os negros para o porto de Portugal, e ali já tinha outros navios aí individuais, porque ali os navios se desvaziavam os negros para voltar para buscar mais negros. Esse navio que vinha de Madagascar para Portugal, ele vinha lotado de negro, deixava lá na mão dos pessoal que estava fazendo, que tinha autoridade lá na partilha, e voltava vazio para Madagascar. E aí tinha vários navios de frotas dos escravagistas em Portugal que faziam a partilha desses negros para que eles viessem para o Brasil. E isso veio acontecendo gradativamente. Eles não pegavam direto do continente africano, eles pegavam da ilha africana, chamada Madagascar, que é onde já estavam os pretos hebreus, para não se misturar com o preto africano, porque como é que os europeus iam saber quem era africano e quem eram negros asiáticos? E, aliás, isso é muito importante. Então, olha bem, daí, então, quando chega aqui as primeiras frotas de navios negreiros, que eram judeus, eles estavam na ilha de Madagascar. O rei Radama morre, e aí acaba, é tipo aquele Egito, né? O faraó do Egito que conheceu José morreu, e o outro faraó não conhecia o povo que estava no Egito. Você lembra isso aí na Bíblia. E isso se repete em Madagascar. O tempo passou, e morre a rainha Ranavalona I, e quem assume o trono é a rainha Ranavalona II, que foi uma das mais perversas de toda, porque ela não aceita a França e a Inglaterra ficar levando os negros dali. Ela não aceita mais. E ela manda matar, manda fazer um monte de maldade com os europeus, com a França, a Inglaterra, que, por sinal, perderam muitos homens para o exército dessa rainha II de Madagascar. Na época da rainha Ranavalona III, a escravidão já tinha acabado. Não tinha mais escravidão. A abolição da escravatura já tinha acontecido. O império, a república já tinha derrubado a monarquia através do Marechal Deodoro da Fonseca. E o Brasil, em 1900, já era uma república. E aí veio até 1936... Quer dizer, dali para cá, nós temos a era da rainha Ranavalona III.
que ela não se rendeu e não deixou que essa escravidão continuasse. Ela botou o pé, daqui de Madagascar não sai mais um preto para o tráfico negreiro de vocês. E ela lutou muito por isso. Só que a França e a Inglaterra não puderam dessa vez passar a perna na Rainha Ranavalona III, como eles tinham feito com a Rainha Ranavalona II e com a Rainha Ranavalona III. Eles não conseguiram. Então eles tinham uma carta na manga. O que eles fizeram? Bom, para a gente poder entrar aqui, como que a Rainha Ranavalona, ela é muito amiga dos americanos agora, dos pretos que estão na América, então como é que nós vamos conseguir entrar aqui se elas souberem que nós somos ingleses e franceses, europeus? Então nós temos que forjar alguma coisa. E aí eles fundam os Estados Unidos da América, que é uma nação inglesa em solo americano, e faz com que esse Estados Unidos ele se apresente para a Rainha Ranavalona como um povo que já vivia na América. E ela começa a ficar mais amiga desses americanos, sem imaginar que esses americanos daquela época, eles eram os mesmos ingleses que queriam destruir Madagascar e acabar com o império da Rainha Ranavalona. E aí os Estados Unidos entra, convence a Rainha Ranavalona de assinar um papel onde ela assina, e aquele papel é dar plenos poderes para que os americanos estivessem totalmente na proteção dela. Só que aquilo foi uma grande jogada, porque quando ela assina aquele termo, e o que acontece? Ela não leu embaixo que aquele termo estava entregando em plenos poderes todo o reino de Madagascar para a França. E a França, naquele momento, ela passa, então, a receber dos Estados Unidos, o que foi uma manobra, um papel, um documento, aonde para a Rainha Ranavalona III, ingenuamente, ela estava recebendo o poder também de comandar a América, porque ela cresce o olho automaticamente, mas, na verdade, nas entrelinhas, ela estava entregando com aquela assinatura todo o poder de Madagascar na mão da França. E a França, então, invade Madagascar, e ela, então, pega a Rainha Ranavalona, leva a Rainha Ranavalona para a França, ela fica muito tempo na França, né? Todo aquele povo de Malgache, todo aquele povo de Antananarivo, aquela galera toda que estava ali, que também era do povo judeus, muitos deles foram trazidos para o Brasil, mas foram trazidos não para ser escravo, entenda bem. Por que, Edson, se já tinha acabado a escravidão no Brasil, e depois de 1900 e pouco, por que os franceses e ingleses quiseram trazer esses negros para o Brasil? E por que não trouxeram eles para o Rio de Janeiro? Levaram eles para a Bahia, para Pernambuco e Espírito Santo? Porque esses negros que estavam com ela, eles eram muito inteligentes para o fabrico de materiais metal, porque lembra que nós falamos que eles já estavam fabricando materiais metálicos, inclusive os próprios navios vêm dessa inteligência deles que nem os fenícios tinham, porque os navios fenícios eram todos eles de madeiras. E aí, então, eles dizem, caramba, se nós levarmos esses negros de agora para o Brasil, nesta era da República, a gente vai conseguir fazer com que a Revolução Industrial Francesa, ela funcione. Tanto que a Revolução Francesa só acontece quando esses negros, que eram mestres nessa obra de ferro, eles são trazidos para cá para ensinar a construir e evoluir essa indústria francesa que foi a revolução do momento, que põe um xeque-mate totalmente numa possível escravidão que poderia acontecer na Guerra da Tríplice Aliança entre Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. E para esses últimos judeus que vieram de Madagascar para Bahia, para Pernambuco e Espírito Santo, eles foram chamados de botocudos, e também conhecido como índios aimoré pelos europeus. Os europeus chamam eles de índios aimoré. E os aimoré e os botocudos são os mesmos da ilha de Madagascar, os judeus que
dessa vez não chega como escravo, mas chegam para passar para os europeus tudo o que eles sabiam a respeito do metal mecânico. Só para você ter uma ideia, nós estamos com um chat aqui, mas você vai ver como que os botocudos são escondidos. Você não aprende dos botocudos dentro da sala de aula. E por que você não deve, né? Por que você não é lembrado sobre os botocudos na sala de aula? Porque tem uma sujeira que eles fizeram com esses judeus que ensinaram a metal mecânica, tanto que a era da fundição, ela hoje é dominada por todos os europeus. Basicamente, todas as indústrias que trabalham com fundição, ela vem exaltando toda a linhagem europeia dessa descendência que fez essa sujeira com Madagascar, trazendo de lá os negros que eram homens muito inteligentes nessa luta para o desenvolvimento da indústria francesa. Que a França, ela tinha que montar o seu império industrial, mas ela não tinha as destrezas que esses negros tinham. Então, já que acabou a escravidão, por que ela traria esses negros para cá depois da escravidão? Porque eles criam tudo que você imaginar de ferro. Tudo que a Europa fazia de madeira, eles faziam no modelo metal. E isso foi para a França o ápice de tudo aquilo que eles precisavam. E isso você vai encontrar já nos volumes que estavam escondidos e que apareceram na ação. Apareceram na ação. E já tem até em PDF. E não só esses livros, tem as bibliografias que nós tivemos que ir, que contam muito mais aberto o que os próprios livros da história geral da África estão contando. E os botocudos, eles não puderam mais ser chamados de índio aimoré. Tanto que o aimoré é uma linguagem europeia que eles criam para os índios botocudos, a fim de que ninguém pesquisasse sobre os botocudos e viesse saber que os botocudos são hoje os baianos. E você veja, os baianos eram Prata Rico, os pernambucanos eram Prata Rico, o pessoal do Espírito Santo eram Prata Rico, porque a indústria do metal, a indústria, todo esse poder, todo esse império industrial, era para estar na mão da Bahia. A Bahia era para ser o povo que tinha que dominar o planeta, porque eles trazem a fundição para cá. Não é os europeus que hoje estão no controle da fundição. Foi uma nova exploração que eles fizeram. Eles não só fizeram o nosso povo antes de escravo, e agora esses recentes, que não tinha mais escravidão, eles roubam o direito deles serem as pessoas dadas como os heróis, como aquelas pessoas que tinham todo o poder de fazer com que a fundição fosse de uma origem negra, da tribo de Judá, porque isso é passado para a França. Aí quando ela consegue ter todo o entendimento de como se fazia cada peça de metal, então aí a França estabelece a sua Revolução Francesa, trazendo toda a cultura industrial, como se eles tivessem sido os protagonizadores desta nova modalidade de produtos no mundo advindo de metal, que é aí o que vocês conhecem como fundição. E nós temos aqui no sul, onde eu moro, o terceiro maior polo industrial da América Latina se encontra aqui no Rio Grande do Sul. Você veja só como que a história ela é realmente fabulosa. Fabulosa, gente. A história ela é linda. E a gente sabe que os botocudos, você não pode falar dos botocudos na faculdade. Você não pode falar dos botocudos nas universidades. Você não pode falar dos botocudos na escola. Porque se você começa a falar do nome botocudos, sabe o que acontece? Acontece o seguinte, acontece que eles vão começar a te boicotar. Eles não querem que os reitores de faculdade sabem muito bem que se meter a mão, se começarem a falar da palavra botocudo em universidade, vai ficar feia a coisa para essa república que está aí. Porque muita sujeira para que os europeus hoje estivessem no poder,
vem através dos extermínios e da ocultação do nome botocudo, que eram os aimorés, os índios aimorés, que depois eles passam a chamar de baianos, pernambucanos, e eles não permitem mais que esses nomes venham a ser dado para esses homens que fazem parte da nossa história. O Rio Doce não tem mais floresta. Não é uma árvore que desapareceu. Desapareceu toda a cobertura florestal do Rio Doce. Isso começou em 1910, 1912. Quando a gente chegou na década de 20, de 30, ela tinha sido devastada, a floresta do Rio Doce. E eu não vou me estender muito, mas eu só queria revelar para vocês que isso não é um fenômeno inexplicável. Ao contrário, isso é um crime programado. Quando Dom João VI declarou guerra de extermínio ao povo indígena do Rio Doce, do Médio Rio Doce, ele tem um documento que chama Guerra de Extermínio aos Botocudos da Floresta do Rio Doce. Então, duas coisas passaram a ser abomináveis para os colonos: a floresta e os botocudos. Os botocudos ficavam escondidos na floresta, e cada colono recebia 2.000 réis por um par de orelhas de índios botocudos que apresentasse num quartel militar naquela região de ocupação, quando Dom João VI declarou guerra de extermínio aos botocudos, que é a minha família. Pois bem, para caçar botocudo no meio da floresta dá muito trabalho. Então, vamos derrubar a floresta e deixar os botocudos à vista. Eu sou um botocudo à vista. Então, nós não desaparecemos com a floresta só por uma síndrome fenomenal. Nós desaparecemos com a floresta por uma ideologia. Tem uma ideologia colonialista implantada nas Américas, mas principalmente nesse país chamado Brasil, que é o nome de uma árvore, pau-brasil. É como se a gente tivesse uma espécie assim de trauma do nome. Como deram esse nome de pau-brasil para esse país, vamos devastar até a última árvore para a gente resolver esse trauma de origem. Pessoal, tá vendo aí? Essa é só uma das reuniões que foram feitas. Essa reunião, ela não chega na Rede Globo. A Rede Globo não arquiva isso nos seus modais de reportagem, né? Ela não chega a comentar isso, nem a Rede Globo, nem a Rede Record, nem a Band. Essa reunião não vai ao ar por causa somente da palavra dos botocudos. Para você ter uma ideia, os botocudos hoje formam todo o povo pernambucano e baiano e do Espírito Santo, principalmente o baiano e o pernambucano. A ideia, na época, quando eles tomam a metal mecânica da mão dos botocudos, e quando eles veem que os botocudos já não tinham mais o que dar para eles, então eles forjam com a história a acabar com eles. E eles jogam eles no meio do mato e vão acabar com eles. E deram dinheiro para os soldados para que esses soldados provassem que estava sendo morto mesmo os botocudos. Eles pediam, vocês trazem um pedaço da orelha deles, né? Traz um pedaço da mão, você tem que trazer um pedaço, o soldado que trouxer as orelhas, né? As mãos, dedo, provando que vocês mataram eles, vocês vão ganhar recompensas. E isso foi feito, né? Eles tentaram dizimar, na verdade foi um grande holocausto que eles não contam. Aliás, o holocausto que vocês vê hoje na Alemanha é para encobrir esse holocausto desses botocudos. E se eles acabassem com os botocudos, que eram os índios amorés, você não ia ter hoje esse povo baiano que você conhece, você não ia ter hoje esse povo pernambucano que você conhece, automaticamente Pernambuco e Bahia ia ter outro tipo de povo, e não os baianos, mas como é aquilo que a gente vê na própria Bíblia, como aonde o povo
do Criador coloca o seu pé, eles se multiplicam. Então esse povo botocudo, quando eles chegam no Brasil, eles se multiplicam de uma tal forma que eles não conseguem mais cumprir com esse extermínio desse povo botocudo, porque eles começam a se multiplicar, começam a fazer filhos e começa a nascer mais uma vez uma grande nação dentro do estado de Bahia e Pernambuco. Lembrando a vocês que Bahia e Pernambuco, eles sempre se correlacionaram, né? Existia uma ligação muito forte com Pernambuco e Bahia. E esses dois lugares se multiplicaram muito. Então você vê que a Bahia hoje, ela é um povo iguaizinhos, muito grande. E os botocudos são os traços do povo baiano. Então o que são o povo baiano? O povo baiano, eles são um povo da tribo de Judá, que não viram a escravidão, porque eles vêm para cá depois da escravidão, mas acontece uma tribulação muito forte, porque eles queriam, os europeus, os franceses, eles queriam acabar com os botocudos, porque eles já tinham o que eles queriam. Eles já tinham o que eles queriam para a Revolução Francesa, para o avanço da indústria no Brasil, que era justamente esse novo comércio rico e milionário que até hoje é. Porque você vê, ninguém hoje pode ter no Brasil uma empresa de fundição sem passar pelo Conselho da União. E se você cria a sua empresa de fundição, você aprende a mexer com fundição, você não pode, você tem que pagar, para você ter uma empresa de fundição hoje no Brasil, você tem que pagar altos impostos, impostos esse que é impossível você pagar. E se você não consegue pagar esses impostos para poder alavancar essa empresa de fundição, fora os materiais, você tem que ter um ancinho, você tem que ter o forno, o forno de calcinação, né? Você tem que ter os fragmentos, você tem que ter os marteletes, você tem que ter toda uma linha de fundição. Eu já trabalhei nisso, por isso que eu estou sabendo explicar, tá, pessoal? Eu trabalhei numa empresa chamada Microinox, aqui no Rio Grande do Sul, e eu conheço todo o processo de fundição, e foi aonde ali que a empresa pagou o meu estudo, enfim, eu ali consegui a minha bolsa. Mais o dono da empresa é pessoas ricas, milionárias, não tem um dono hoje de uma fundição que seja pobre, porque a fundição dá dinheiro. A fundição, depois do ouro, gente, no mundo é a fundição. Os grandes navios vieram desse patamar, dessa linha que os judeus já vinham brigando para poder voltar, porque eu acredito assim, a Bíblia diz, lá no livro de Isaías, que assim como os hebreus vieram para cá de navios como escravos, eles voltarão, né, com muita riqueza dessa terra, roupas novas para a sua terra de volta. Então eu acho, isso aí é eu pensando, que por que esses negros já estavam tentando fazer coisas de metais? Porque eu acho que já tinham na cabeça deles o seguinte, nós viemos para cá de navio de madeira, não foi muito bom, mas se a gente for para lá com um navio feito de metal, a gente vai mudar a história. Só que ainda não era a hora ainda dessa história serem mudadas, porque a riqueza não viria da mão dos próprios judeus, da Bíblia, ela viria na mão de uma nação que Yahweh está preparando para ajudar o povo aqui no Brasil. E uma hora dessa, os judeus vão ter eles vão ter aí uma surpresa, porque essa nação está escondida ainda, e Yahweh não deixa ela aparecer. Nós não sabemos quem é essa nação. O que eu posso te dizer é que essa nação é muito poderosa, que nem os Illuminati, judeus, maçom, conseguem acabar com ela. E essa nação, Yahweh preparou nos últimos dias, e ela vai vir com seus navios para colocar todos os povos do povo de Yahweh, botar no navio, dar roupas luxuosas para eles, como fez com Josué, e trazer eles de volta para a sua terra. E essa história só está sendo descoberta graças, gente, aos outros volumes da história geral da África, que apareceu do nada, e é como se tivesse sido escondido para o momento certo. Então, eu vejo que... o que eu vejo? Eu vejo que todos a tribo de Judá, todos eles sempre moraram em Madagascar, para que se não houvesse uma mistura com o povo africano. E isso tem muito fundamento. A história, nesse ponto, ela fundamenta muito isso, porque faz muito sentido Madagascar ser uma ilha só de judeus. Porque como que os europeus iam entrar dentro da África, todo mundo preto, e ia pegar ali, e ia saber discernir qual dos pretos eram da tribo, da linhagem de Cã, e qual dos
dos pretos eram da linhagem de Sem. Então, acho que essa profecia foi muito bem feita. Era necessário, realmente. Eu também me perguntava, onde é que os pretos... Como é que eles conseguiram trazer para cá só os pretos das 12 tribos, se o povo de Cã também são pretos? E esse livro, então, ele mostra as negociações da Inglaterra, ele mostra as negociações da França, já negociando com o Império de Madagascar, para que os pretos lá eles fossem trazidos antes de 1900, né? Na verdade, em 1800 é trazido de lá os primeiros pretos, isso foi antes da República, aí sim eles vêm para cá como escravo, e depois da República eles vêm para cá, mas para passar o que eles sabiam da fundição do metal mecânico. Muito interessante, tá, essa história, que por isso que a Bíblia fala que os askenazi hoje, os gentios, né, no caso que são os askenazi, eles estão vivendo a sua plenitude, a plenitude que eles tiveram foi de tirar tudo que era do descendente de Sem, né, e hoje nós vemos então essa maravilha de história sendo contada e já chegando o fim daqui a pouco dessa plenitude, por isso essa velocidade tão grande para que eles possam fazer com que o povo sejam seus novos escravos mentais num futuro muito próximo. Então, eu quero mostrar para vocês aqui parte desse livro, para vocês verem. Edson, tem certeza que esse livro existe mesmo? Vou mostrar para vocês aqui agora, mais uma vez, botar aqui no site, né? Aqui está a história, e aqui vocês vão ver como que esse livro ele é fantástico. Vou ler um pedacinho dele para vocês, para vocês verem, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês um pouquinho, só um momentinho. Beleza. Ok. Tá, gente? Então, eu abri um pouquinho para vocês. Deixa eu só fechar aqui, ó, que aqui eu ganho mais espaço. Opa. Ok. Certo? Vamos ver aí, meus amados. Vamos ver aí, nação, né? Como é que está isso aí? Olha aqui, lê comigo aí, ó. A necessidade de justificar o crescimento do número de escravos africanos levou os papas Nicolau V. Opa, deixa eu pegar aqui o microfone. Olha aqui, veja que aqui em cima, quando você vê aquela música ali, Canto para Senegal, 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 diz que vão ser legal, região. Aí a pessoa fala que essa música é de macumba, né? Aquela Madagascar, Lodum, essa música é de macumba. Não, as duas músicas são história. São história que os evangélicos que não estudam, falam besteira, diz que é de macumba. A história toda que eles contam nessas músicas estão nesse livro. Então você veja que aqui eles estão dizendo, eu vou aqui fazer para você, sul do Rio, Senegal. O Senegal está na música. A necessidade de justificar o crescimento do número de escravos africanos levou os papas Nicolau V, veja sempre a Igreja Católica no meio, e Calixto III a expedir bulas em 1454 a 1456, respectivamente, apresentando a expansão portuguesa na África como uma cruzada, lembra aí, da cristianização do continente africano. Nessa perspectiva, a escravização dos africanos pelos cristãos, olha quem escravizou os negros, os judeus verdadeiros da Bíblia, foi o cristianismo. E como prêmio dos cristãos cavaleiros templários, eles escravizaram os verdadeiros judeus da Bíblia, que eles ganham o lugar dos verdadeiros povo do Criador, ganham uma Bíblia com nome cristão, que não existe a palavra cristão nos verdadeiros manuscritos, e eles passam a receber um prêmio de enriquecerem com essa religião. Olha que isso que eu estou falando vai ser contado na bibliografia desse livro. E aqui, então, a escravização
dos africanos, ou seja, dos judeus, porque eles também são chamados de africano por estar na África, pelos cristãos, era vista como sendo do próprio interesse dos autóctones pagãos. Olha aqui, gente, olha. Argumento esse reforçado pelo mito bíblico, segundo o qual os descendentes de Ham, que é Cã quer dizer Ram quer dizer pretos, um dos filhos de Noé, eram amaldiçoados e destinados à escravidão. Tal dimensão bíblica e religiosa, por ser de grande alcance, fundava e justificava muito oportunamente ideias relativas à natureza inferior e selvagem dos africanos. E aqui, olha aí, gente, o que nós falamos ontem. Em Espanha e Portugal, os escravos negros costumavam trabalhar nas minas, nas explorações agrícolas ou na construção. Eram soldados, guardas, serviçais domésticos, correios, lenhadores, operários nas fábricas e, no caso das mulheres, concubinas, mulheres para ter sexo com eles. E mesmo daqueles ou aquelas que não eram escravos, ocupavam sempre os mais humildes e difíceis empregos. A venda e a exploração de escravo, isso era feito em Portugal, constituíam um fenômeno essencialmente urbano, já que a mão de obra africana deslocada chegava nos portos e nas cidades. Olha aí, As principais zonas urbanas implicadas eram Barcelona, Cádiz, Sevilha, Valência, Espanha, Lisboa e Portugal. Essas cidades, eram cidades, gente, dos próprios escravagistas que compravam esse negro. Você está vendo aí? E aqui vai, deixa eu botar lá em cima para você ver. História Geral da África 4. Nós não tínhamos ele. Não tínhamos. Nós tínhamos só o 3, lembra? O 4 aparece aí, Olha o 4 aí. África do século XVI ao XVIII. Nós não tínhamos. Tínhamos até o 3. E o 4 aparece, vai até o 9. A lua, olha aí, quer ver? O Império Otomano aparece aqui. O Sudão de 1500 a 1800. Aqui nós vamos botar, Mar Mediterrâneo. Tudo aqui no 4 fala da sociedade. No 5 já fala do Brasil. Da História Geral da África até o 4 fala da ida dos escravos para Portugal. Você não ouve falar de Brasil e América aqui. Mas já no 5 ouve falar do Brasil e da América. Olha o 5 aqui, Vou abrir o 5 para vocês. Caraca, tem um 5 também? Tem um 5 também. E eu já tenho esses livros desde 2011, né? Para 2012. Aqui, Dá uma olhadinha, História Geral da África 5. África do século XVI ao XVIII. Olha aí que coisa forte, gente, E aqui a gente vai ter no índice, né? Vamos ver aqui. Aqui foi, tá repetindo. Vamos ver aqui. Te mostrar como é importante você ter esses livros, gente. Madagascar, aqui, Madagascar e as ilhas do Oceano Índico. Já começa a falar de Madagascar, tá vendo? Aqui já começa a falar de Madagascar bem forte,
Vamos pegar o 6. Vamos pegar o 6. Deixa eu ver se eu tenho o 6 aqui. Olha o 6 aqui, ó. Vamos abrir rapidinho. Ler eu não vou ler, tá, pessoal? A gente vai ler esse livro aqui, nossa. A gente não sai daqui hoje. Olha o 6, ó. Deixa eu ver se está passando lá. Tá. Ó, História Geral da África 6. Não tínhamos, gente. Século XIX, a década de 1880 e 1880. Tá vendo, ó? 8 anos antes da escravidão. Olha aí, vamos ver algumas coisas aqui no índice. Vamos ver, vamos lá. A África, economia do mundo. Madagascar, 1800 a 1880. Olha aí, ó. Tudo envolvido na escravidão. Você vai abrir, tu vai ler. A diáspora africana. Vamos ver aqui uma coisa aqui. Na cronologia, gente. Quando você tiver, ó, vai na cronologia. Olha que bonito, olha. Isso aqui muita gente não sabe, ó, e não clica. Ó, lista de figuras, ó. Na cronologia vai estar mais expansivo ainda. Por que botou isso aqui escondido na cronologia? Para você não ver lá no índice. Porque a coisa é extensa, ó. O negócio é extenso, gente. Você tem que cavucar mesmo. História do Brasil tem que cavucar, que senão, ó. Tá vendo? Ó? Se você não cavucar, você não acha as informações. Olha o Império de Muhammad. Tá vendo aí, ó? O Islã. O que o Islã era? Era o sistema social da África. Nós vamos falar já sobre o sistema social. Já. Nós vamos falar para vocês, ó, tudo isso aqui, hein? E isso não é o índice, hein? Isso aqui já é cronologia, hein? Olha o rei Radama, que imitava aqui, né, o reino de Melquisedeque. Olha a rainha Ranavalona 1, olha a rainha Ranavalona 2. Olha aí, ó, mulheres escravas tirando água e pilando arroz em Madagascar. Uau, Edson. Coisa que 1, 2 e 3 não conta. Só vem saber no 6. Tá vendo? Ó? Olha aí, ó. Mulheres da alta sociedade argelina servidas por uma escrava negra. Tudo isso aqui envolvendo Madagascar. Ó, tudo em, olha aí, ó. E vai embora. E vai embora, ó. Salaga em 1888. A mesma época que aqui foi a mesma época da princesa Isabel, ó. Tudo falando, o que acontecia lá na África era tudo em relação também ao que acontecia na América, mas você não vai encontrar nesse aqui, só vai encontrar a partir do volume 7. Vamos ver se a gente acha o 7. Deixa eu botar o 7 aqui para a gente ver. Vamos ver o volume 7, vamos ver. Tá aqui, ó, volume 7, vamos lá. Olha aí, ó. Olha que presentão. E só tínhamos o 3, lembra? Eu fiz até um vídeo na faculdade, vocês lembram disso? Que eu só tinha os 3 volumes também na faculdade, não tinha esses. Ó, África sob dominação colonial, 1880, 1935, ó. Olha aí, ó. Aqui a coisa já fica pesada, ó. Olha aí, ó. Aqui a coisa fica pesada. Vamos ver aqui no índice o que fala. É só uma repaginada rapidinha para você. Tu viu que lá não fala de América ainda explicitamente, fala do Brasil? Ó, Madagascar de 1880 a 1939, iniciativas e reações africanas. A Primeira Guerra Mundial e suas consequências. Olha só como é que envolveu a África, gente. Vocês vejam aí como que a África e o Novo Mundo, olha aí, ó. A África e o Novo Mundo. Capítulo 29, página 875, do volume 7. Só aí que vai falar da África e o Novo Mundo. Que bomba, hein? Vamos ver na cronologia? Vamos pegar a cronologia. Ah, não, tá aqui a cronologia. Vamos pegar a cronologia, vamos lá. Cronologia, gente, ó.
aí vai te dar uma coisa mais gordurosa, né? Mais expansiva, né? Vamos ver aqui. O que vai falar essa África aí, ó. África 1914, quando foi criado o avião. Lembra do avião que foi metal mecânica? Ó, a fundição, como que ela gerou tanta coisa. Aqui é a cronologia. Tudinho, imagina se ler tudo isso aqui. Rainilaiarivone, primeiro-ministro de Madagascar, marido de Ranavalona 2 e 3. Olha aí, ó. Rainha Ranavalona 3, em traje de gala. Aqui já vai falar da 3, ó. Por isso que você não achava a Rainha Ranavalona 3 do volume 1, 2 e 3. E eu não tinha o que dizer. Lembra quando vieram um hinduísta lá, o pessoal, irmão, a gente está inventando da Rainha Ranavalona 3, porque a gente não achamos na História Geral do Brasil falando dela. Por quê? Porque tinha outros volumes que a gente nem sabia que existia. E olha aí o volume 7, ó. A gente só sabia da Rainha Ranavalona nos sites. E pelo site eu não confio muito. Se o site não me trouxer bibliografia, aí foi quando eu aprendi, gente, a mexer com bibliografia, que eu fui descobrir que não era só História Secreta do Brasil 1, 2 e 3, como eu sempre falei nos meus vídeos. Você pode pegar todos os meus vídeos antigos, quando eu falo da História Geral da África, eu falo só de 3 volumes, como se eu assistisse 3. E estive com os 3 na minha mão, num vídeo que eu fiz da faculdade. E aí, ó, nós achamos o 7. A Rainha Ranavalona 3. Agora sim, gente. Tem alguma dúvida? Aqui vai falar tudo para vocês. Vamos pegar aqui, ó, vamos ler essa página aqui para vocês, não hoje, claro. Ó, e aí vai desenvolvendo, ó. E olha como que esses escravos de Madagascar têm uma ligação forte na Primeira Guerra Mundial. Por que está aqui a Alemanha, a África Oriental, Alemanha? E por que Hitler entrou na Alemanha? Porque muitos desses negros que não puderam vir para o Brasil, os botocudos, eles foram levados para a Alemanha e ficaram protegidos debaixo da saia do povo alemão. O povo alemão, eles protegem esse povo de Madagascar. Que a gente ainda estava pesquisando se esse povo alemão que protegeu o povo preto, se esses alemães têm alguma ligação com o sangue da princesa Isabel, que também protegeu o povo negro na época do barão de Cotegipe. Você veja que a coisa vai se expandindo, é muito forte, gente. Muita coisa podre, e os deputados não vão falar isso não, o presidente da República, e eles fazem vista grossa, Rede Globo, Rede Record, eles não vão meter a mão nisso aqui não, eles não podem. Imagina, um professor de história ensinar isso aqui na escola, é o fim dele, né, na sua carreira de lecionador. Tá vendo, ó? Olha aí onde nasce a Igreja de Jesus Cristo sobre a terra, olha aqui, gente, ó, Igreja de Jesus sobre a terra. Aonde foi que ela começou a desenvolver? Na África. Porque eles estavam convencendo o povo que era da tribo de Judá, e era o único povo que estava lá, que ser escravo era de Deus. Aí, ó. O cristianismo que você serve hoje, ele é o quê? Eu até escrevi aqui, ó, que tirei do livro, ó. Aonde eu tirei isso aqui? Ó, no livro História Geral da África, volume 3, página 113, diz que o que forma o sistema social da África é o Islã. O que forma o sistema social da América é o cristianismo. E o que forma o sistema social da Europa e Ásia é o judaísmo. Ou seja, sem religião não existe república. Porque a república, ela nasce na religião. Lembra? E é verdade, né? Você vê lá o apócrifo do início, do princípio do universo, a república nasce na mão de Samael. Não é verdade? E faz muito sentido. Então, vamos pegar assim, deixa eu usar uma palavra.
Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo usar uma palavra boa aqui. A matéria-prima da República é a religião. A matéria-prima da República é o cristianismo, que fala de Samael, que apresenta a República para Iarro e depois faz Adão e Eva comer do fruto da República, do governo que nós comemos hoje, que tem o Yin Yang. Tanto que o Yin Yang da nova era representa o fruto do conhecimento do bem e do mal. Que a nova era hoje resgata como Jesus do terceiro milênio. Olha só. Cara, cada vez mais o cristianismo vai se apodrecendo. Quando as pessoas souberem que igreja evangélica cristã e as outras religiões juntas fazem parte de um pacote de morte do verdadeiro povo da Bíblia que eles mesmos carregam debaixo do braço, meu amigo, eu não sei qual será a reação desse povo. Talvez será por isso que estão dando máscara para a humanidade, para que as pessoas se amancem e que, como a verdade já vai vir, o povo não vai ter poder para poder brigar e se revoltar contra a história, o povo vai estar tão manso. E aqui fala de Haile Selassie, que é falado na minha apostila dos judeus que está ali. Olha aí, tudo que está naquela apostila que eu escrevi, aonde estão as, e aqui fala onde estão as tribos todas. Aquele livro que eu, aquela apostila ali, gente, essa apostila que eu tenho aqui, ela é, aqui ó, das 12 tribos, tudo buscado no Timbuktu, buscado na História Geral da África, que você não vai aprender em sala de aula. Você não vai aprender em sala de aula isso. Olha só. Aqui, ó. Haile Selassie, o primeiro imperador da Etiópia, que foi dado como Jesus, o Salvador. Está tudo naquela apostila também, que a gente já lemos juntos. Está vendo? Então, olha aqui. Influência religiosa dos Iorubá na Bahia, Brasil. E agora, gente? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Um site que não é um site de qualquer um. Ele é um site do Diário do Nordeste. Segura essa bomba agora. Isso aqui não é site de blogueiro, não. De moedinho, não. Para que não pode acreditar. Olha aqui. Isso é o Diário do Nordeste. E o que o Diário do Nordeste está dizendo? Quem eram os botocudos e como podem ter se cruzado com os povos de Madagascar? Diário do Nordeste. Os índios botocudos, também chamados de aimorés, acabei de falar agora, viviam em áreas hoje correspondentes ao estado de Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, divididos em diferentes comunidades. Consideramos os botocudos culturalmente extintos. Não existem descendentes reconhecidos atualmente. Por quê? Porque o botocudo foi proibido. E tu viu lá o índio falando que ele é um botocudo? Vamos botar depois para vocês de novo. Ué, como é que o Diário do Nordeste, ele vem dizendo para a gente que não existe, olha aqui pessoal, como que eles dizem que não existe botocudos. Não tem como, olha aqui, vocês estão lendo comigo, ó. Ó, o diário vem até aqui em cima, ó. Tá vendo? Ó? Mas eu peguei aqui embaixo, ó. Quem é os botocudos e como podem ter se cruzado com os povos de Madagascar. Olha aqui, ó. O que o Diário do Nordeste está dizendo? Não existem descendentes reconhecidos atualmente. Explica Hilton Pereira da Silva, que é também doutor em antropologia e coordenador do Laboratório de Estudos em Bioantropologia
Saúde e Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará, UFPA. Olha bem, a análise genética foi feita a partir de DNA mitocondrial, nós já falamos isso uma vez, da mitocôndria, extraído dos dentes de 14 crânios de botocudos que estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que já pegou fogo. E como material que analisamos é comprovadamente de populações indígenas, essa análise genética indica que essa população teve contato com outro grupo ou indivíduo. No entanto, o estudo não descarta a possibilidade de que essa troca genética entre os botocudos e o povo de origem malgache polinésia pode ter ocorrido a partir de alguns descendentes de escravos trazidos para o continente americano, proveniente da onde? De Madagascar. Diário do Nordeste. E agora? Como é que fica? E lá em cima está dizendo que não existem descendentes reconhecidos atualmente como botocudos. Como assim? Como assim? O Rio Doce não tem mais floresta. Não é uma árvore que desapareceu. Desapareceu toda a cobertura florestal do Rio Doce. Isso começou em 1910, 1912. Quando a gente chegou na década de 20, de 30, ela tinha sido devastada, a floresta do Rio Doce. E eu não vou me estender muito, mas eu só queria revelar para vocês que isso não é um fenômeno inexplicável. Ao contrário, isso é um crime programado. Quando Dom João VI declarou guerra de extermínio ao povo indígena do Rio Doce, do Médio Rio Doce, ele tem um documento que chama Guerra de Extermínio aos Botocudos da Floresta do Rio Doce. Então, duas coisas passaram a ser abomináveis para os colonos: a floresta e os botocudos. Os botocudos ficavam escondidos na floresta. E cada colono recebia 2.000 réis por um par de orelhas de índios botocudos que apresentassem num quartel militar naquela região de ocupação, quando Dom João VI declarou guerra de extermínio aos botocudos, que é a minha família. Pois bem, para caçar botocudo no meio da floresta dá muito trabalho. Então, vamos derrubar a floresta e deixar os botocudos à vista. Eu sou um botocudo à vista. Então, nós não desaparecemos com a floresta só por uma síndrome fenomenal. Nós desaparecemos com a floresta por uma ideologia. Tem uma ideologia colonialista implantada nas Américas, mas principalmente nesse país chamado Brasil, que é o nome de uma árvore, pau-brasil. É como se a gente tivesse uma espécie assim de trauma do nome. Como deram esse nome de pau-brasil para esse país, vamos devastar até a última árvore para a gente resolver esse trauma de origem. E aí? Aí eu convoco todas as faculdades, todos os reitores, professor de história. Quem é que vai segurar essa bomba? Por que vocês não filmaram isso daí? Por que o Jornal Nacional, o Jornal da Record, o SBT, que gostam de matéria, não jogou essa matéria na televisão? Por que nenhum professor fala sobre essa verdade?
na mídia convencional que se diz ser tão verdadeira? E mais, por que os teólogos cristãos que formam todo o centro da hierarquia de pessoas intelectuais, por que a intelectualidade de base teológica evangélica cristã, nos seus mais de milhares de convenção, já que eles têm a verdade, não joga no ventilador essas verdades dos botocudos, dos aimorés, de Madagascar? Por que a música feita pela banda Reflexo foi tirada e nem é mais tocada em nenhuma radiodifusora no mundo? E por que esses 5 volumes da História Geral do Brasil estavam ocultados até agora e só agora resolveram jogar a verdade à tona? Aliás, 5 não, 6, porque nós tínhamos 3 volumes e aparecem os 6 últimos e vai saber se tem o 10º. E as faculdades estão formando professores de história. Porque se botou na nossa cabeça que para você saber a história do Brasil, você tem que ter faculdade de história. E eu não tenho faculdade de história e sei mais história do que o reitor da faculdade. E por isso que eu me formei na área de ciência social, que também não vale porcaria nenhuma, para servir de uma credencial para que eu possa ter acesso a esses documentos. E aí vocês vêm com o movimento maçônico chamado Consciência Negra do Raico Parta. Porque a consciência negra que vocês estão tentando nos iludir, ela não aceita que isso que vocês estão ouvindo aqui seja falado lá nas suas convenções. Vocês querem dar na consciência negra é capoeira, é a história do boi bumbá, cultura afro. Isso não ganha dinheiro, isso não muda a vida de negro. Negro não ganha dinheiro aprendendo a dançar boi bumbá. Eu quero ver vocês fazer uma consciência negra e botar o negro na escola onde forma médicos, onde forma doutores, desembargadores. Aí sim vocês ganham a minha consideração, eu calo a minha boca e paro de falar besteira na internet. Fazer consciência negra para conscientizar o negro que ele sabe dançar, meu amigo, o negro não precisa aprender a dançar. Isso já é uma cultura que está no sangue. O que vocês precisam fazer é dar uma consciência negra de que os negros são inteligentíssimos para poder tirar o Brasil da miséria, da dificuldade que está. Mas vocês não querem. Vocês querem matar como fizeram com os botocudos, que mandavam os soldados arrancar a orelha como uma prova de que estava tendo extermínio. E agora vocês vêm com as suas indústrias, pagando salário mínimo para o povo brasileiro, num ofício que a França e a Inglaterra não têm capacidade, não têm competência, roubaram como muitos que querem roubar, por exemplo, a fórmula da Coca-Cola, e a fórmula da Coca-Cola estava na mão dos negros botocudos, que vocês trazem para cá, para que eles trabalhem para vocês matam eles de trabalhar e para roubar a fórmula deles da área da fundição, e agora vocês pregam no planeta que você desenvolveu a técnica, por favor. É complicado, né? É um pouco assim, audacioso o que vocês fazem. É um pouco assim, estranho o que vocês estão fazendo. Eu acho o cúmulo da pouca vergonha o que vocês estão fazendo com esse povo. É o cúmulo da pouca vergonha o que esses roubadores fizeram com o nosso Brasil. E eu não sei quem vai ficar na pele de vocês quando o dono da história
se apresentar, porque vai ter um alto preço que vocês vão ter que pagar para aquele que vai exigir essa história mal contada. E não foi muitas mortes, não. O cristianismo, ele tá aqui, ó, eu anotei, ó. O cristianismo é o sistema social dado à América, enquanto que o islamismo foi o sistema social dado à África e o judaísmo o sistema social dado à Ásia e à Europa. Porque sem essas três religiões, a república estaria morta. E eles tentam desassociar isso na nossa cabeça. Não é verdade? É. Eles tentam desassociar isso. Mas vocês vão conseguir desassociar? Está triste, está chateado? Não, estou feliz. Esse é o Edson Silva História mesmo. Eu sou esse cara doidão mesmo na internet. Fora da internet, eu não sou isso não. É só na internet que me dá essa... Fora da internet eu sou mais calmo, mais tranquilo, né? Trato bem as pessoas aí. Fora da internet é assim. É assim. Você compreende? Esse é o Edson fora da internet. Porque dentro da internet... Fora da internet eu tenho que agir procurando as bagunças que vocês fizeram. Mas dentro, elas vão ser expostas. Aí é que está. Elas vão ser expostas. Expostas. O Rio Doce não tem mais floresta. Não é uma árvore que desapareceu. Desapareceu toda a cobertura florestal do Rio Doce. Isso começou em 1910, 1912. Quando a gente chegou na década de 20, de 30, ela tinha sido devastada, a floresta do Rio Doce. E eu não vou me estender muito, mas eu só queria revelar para vocês que isso não é um fenômeno inexplicável. Ao contrário, isso é um crime programado. Quando Dom João VI declarou guerra de extermínio ao povo indígena do Rio Doce, do Médio Rio Doce, ele tem um documento que chama Guerra de Extermínio aos Botocudos da Floresta do Rio Doce. Então, duas coisas passaram a ser abomináveis para os colonos: a floresta e os botocudos. Os botocudos ficavam escondidos na floresta, e cada colono recebia 2.000 réis por um par de orelhas de índios botocudos que apresentassem um quartel militar naquela região de ocupação, quando Dom João VI declarou guerra de extermínio aos botocudos, que é a minha família. Pois bem, para caçar botocudo no meio da floresta dá muito trabalho. Então, vamos derrubar a floresta e deixar os botocudos à vista. Eu sou um botocudo à vista. Então,
Nós não desaparecemos com a floresta só por uma síndrome assim, fenomenal. Nós desaparecemos com a floresta por uma ideologia. Tem uma ideologia colonialista implantada nas Américas, mas principalmente nesse país chamado Brasil, que é o nome de uma árvore, pau-brasil. É como se a gente tivesse uma espécie assim de trauma do nome. Como deram esse nome de pau-brasil para esse país, vamos devastar até a última árvore para a gente resolver esse trauma de origem.